Então, a limitação do uso da tabela de potenciais. Ou seja, a nossa primeira consideração nos diz o seguinte: a tabela de potenciais nos dá a possibilidade de uma reação processar-se, mas não diz nada quanto à velocidade da reação, isto é, quanto à cinética da reação. Ela apenas nos diz o seguinte, que o valor do potencial de oxidação mais positivo só indica que haverá maior liberação de energia quando o metal for oxidado e não que a oxidação ocorrerá mais rapidamente. Ou seja, a gente não tem a taxa de corrosão apenas com o valor do potencial do eletrodo. Então essa é uma grande limitação, porque a única coisa que você vai ter com esses valores é o quê? Quem vai ser mais reativo, quem vai ser menos reativo. Ou seja, aí a gente pode dar o exemplo lá do zinco e do cobre. Então, o cobre, ele tem o quê? Um potencial de redução mais positivo do que o potencial de redução do zinco. Então, isso não quer dizer que o quanto a taxa de corrosão entre esses dois metais. Se a gente for fazer a analogia, ambos independentes, né? Então, fora essas primeiras considerações, a gente pode destacar o seguinte. Vamos tomar, por exemplo, esse par metálico aí, que tem-se em equilíbrio. Este equilíbrio é influenciado pela concentração dos íons M+, na solução, podendo ter o seguinte caso, né? Então, vamos considerar aí essa equação de óxido de redução e vamos analisar essa figurinha aí, onde eu tenho um esquema de uma pilha. E vocês observem na cuba, que tem uma cuba que possui aqui a concentração menor do que a outra. Então, uma com uma solução hipotônica e a outra hipertônica. Então, a primeira cuba, à esquerda, então a gente observa que tem uma concentração de 1 molar. E a segunda, uma concentração de 100 molar. Então, esse é apenas um exemplo para a gente poder analisar. Então, estamos fora da concentração padrão. Então, primeiro caso, a concentração de M+ é maior do que aquela correspondente ao equilíbrio. A concentração do equilíbrio é 1 molar, que a gente viu lá em cima. Isto é, maior do que 1 molar. Neste caso, o equilíbrio se desloca no sentido 1. Se ela se desloca no sentido 1, então trata-se de uma reação de redução. Logo, a tendência de elétrons metálicos ceder elétrons diminui e, consequentemente, o potencial de redução é maior que o potencial do eletrodo em equilíbrio. Então, observem que agora não vamos ter mais a mesma concentração que antes, lá quando a gente foi feito o cálculo com base no eletrodo padrão de hidrogênio, tínhamos a mesma concentração. Neste caso, como temos concentrações diferentes, então a diferença de potencial está baseada na diferença de concentração. Porque temos eletrodos iguais, no caso aqui de níquel, mas o que vai fazer a diferença de potencial, você chegar ao valor de diferença de potencial aqui, será com base na diferença de concentração. O segundo caso, a concentração de MH+ é menor do que 1. Neste caso, o equilíbrio é deslocado no sentido 2. Logo, a tendência do eletrodo metálico ceder elétrons aumenta. E, consequentemente, o potencial de redução é menor que o potencial do eletrodo em equilíbrio. Então, as considerações, chegamos às seguintes considerações, né? A concentração pode ser alterada durante o processamento. Então, formação de substâncias insolúveis durante a solução, ou seja, formando um precipitado. A formação de compostos de coordenação,
e desprendimento de substâncias gasosas. Então, uma coisa que vocês vão observar toda vez que ocorrer essa formação dessa pilha, que sempre o anodo vai ser aquele que tiver a menor concentração. Nesse caso aqui, observem que esse está menos essa solução hipertônica, que mais diluída, será o nosso anodo. E a mais concentrada, essa solução hipertônica, vai ser o nosso cátodo. Então, vejam, através dessa tabela, aqui, então, concentração molar. À medida que temos uma redução na nossa concentração molar, então, verifica-se que o meu potencial, ele está diminuindo, cada vez mais diminuindo. É como se eu tivesse aqui, esse primeiro caso aqui, eu tenho o meu ferro, inicialmente na minha concentração de 1 molar, e à medida que eu estou aumentando, né, diminuindo a minha concentração, logo o meu potencial ele está diminuindo cada vez mais. Então, o que é que acontece com isso? É a tendência de ceder mais energia para que venha a ocorrer a minha reação. Mas isso não indica que a velocidade de corrosão, a taxa na qual está meu material está corroendo. O termo aqui, depois do potencial, onde você usa aqui o logaritmo multiplicado pela constante vezes a temperatura dividido pelo número de Faraday, nada mais é que é um fator de correção devido a essa mudança de concentração. Então, por isso que ele fala aqui que é a forma de corrigir os valores de potencial padrão em condições de diferente de 1 molar. A concentração dos reagentes participantes diminui com o tempo. A concentração dos produtos aumenta com o tempo. Relaciona o potencial com o potencial e concentração das equações participantes. Então, vejam que essa equação que está escrita aqui, ela é diferente da anterior, que foi mostrada, porque foi feita a mudança do logaritmo natural para o logaritmo na base 10. Então, fica o potencial que a gente deseja igual ao potencial padrão menos 0,0591 dividido por N, onde N é o número de elétrons que está envolvido na nossa equação. Por exemplo, se a gente estivesse dando aqui o exemplo da oxidação do zinco. Então, Zn metálico produzindo o quê? Zn2+, mais liberando 2 elétrons. Então, no caso aqui, a gente iria substituir esse N por 2, porque está liberando 2 elétrons. Vezes o log da atividade no meu estado reduzido, ou seja, é o meu agente redutor, dividido pela atividade do meu estado oxidado, que nada mais é do que o meu agente oxidante. Então, para evidenciar o emprego das equações, alguns exemplos numéricos são apresentados a seguir. Então, qual o potencial do eletrodo de cobre imerso em uma solução 0,01 molar de cobre 2+? Observem que estamos trabalhando agora com uma condição diferente da padrão. Então, substituindo na equação de Nernst, a gente sabe lá, de acordo com a tabela de potenciais, que o potencial do cobre ele é mais 0,337, ou seja, potencial de redução. Então, pela equação do eletrodo, então, eu tenho a minha equação de redução, verifica-se que o meu número de elétrons envolvidos é 2, observem aqui na minha equação de redução, então eu tenho cobre 2+, mais 2 elétrons, produzindo o meu cobre metálico. Então, eu tenho N igual a 2. Para este caso, a minha atividade de cobre 2+, é 0,01. E por convenção, para o meu metal puro, meu cobre metálico, no estado sólido, a minha atividade é unitária. Ou seja, a minha atividade unitária aqui
é igual a 1. Então, substituindo na nossa equação, eu fico com E é igual a E0, né? Que é a nossa equaçãozinha, essa primeira minha equação de Nernst. Substituindo aqui, qual o potencial de cobre na minha condição padrão? De acordo com aquela tabela lá que temos, é mais 0,337 menos essa segunda parte aqui, a negativa aqui, veja que é, como eu falei anteriormente, é nosso fator de correção, devido a gente ter mudado a concentração. Substituindo aqui na nossa equação, então você observa que ao final do cálculo temos um potencial de 0,277. E veja e analise o resultado. Veja que foi obtido um potencial menor do que o potencial na minha condição padrão. Então, observe que à medida que você diminui a concentração, logo você vai ter o quê? Um menor potencial do seu eletrodo em estudo. Diferente que se inverte, se você aumenta a concentração, a tendência é que ele vai liberar mais elétrons e você vai ter um potencial muito mais elevado. Então, observem aqui, a gente tem essa tabela com base no eletrodo padrão de hidrogênio. Então, vem o segundo exemplo. Qual o potencial para a meia pilha de equação? Né? Então, você tem aí o chumbo reduzindo. E sabendo que a concentração de chumbo 2+, é 0,01. Então, na condição padrão, com base no eletrodo padrão de hidrogênio, o potencial do chumbo de redução, que a gente está calculando aqui com base nessa equação, então eu tenho menos 0,126 volts. Então, sem fazer o cálculo, você já prevê que o valor vai dar bem menor do que esse aqui. Se der maior no final, vocês vão ter que refazer o cálculo, porque está errado. Então, o N é 2, são dois elétrons envolvidos. Então, substituindo na equação de Nernst, então você tem menos E é igual a menos 0,126 menos 0,0591 dividido por 2 elétrons envolvidos, vezes o log da atividade do meu chumbo, né, metálico, dividido pela atividade do meu cátion aí, chumbo 2+. Então, eu tenho 1 sobre 0,001. Então, resultando aqui num potencial de menos 0,215. Então, como eu falei inicialmente, se você diminuiu aqui, se a sua concentração é menor do que a concentração padrão, então, após realizar o cálculo, logo você tem um valor bem inferior. Substituindo esses valores, então logo você tem aí que o potencial do ferro 3+, deu 0, né, positivo 0,8892 volts. Então, o que bate, né? Porque no momento que você aumentou a concentração, logo você aumentou o potencial do seu eletrodo. Então, aqui a gente considera aqui, só revisando, quando você tem uma pilha, né? Então, esse quociente aí entre a atividade do produto e dos reagentes, a gente chama de quociente de reação. Então, considerando a reação química que ocorre em uma pilha, eu tenho aí essa equação. Então, o quociente, com base nessa equaçãozinha, então na equaçãozinha de Nernst, você pode adotar assim, o produto das atividades, né? A multiplicação entre o produto das atividades do meu produto de reação dividido a multiplicação das minhas concentrações dos meus reagentes, ok? Então eu tenho dois exercícios aqui que eu vou deixar para vocês fazerem, depois eu passo o gabarito. Assim que vocês conseguirem fazer isso aí, então a gente passa o gabarito para vocês exercitarem. Não adianta eu só passar aqui a equação, a resposta,
sem vocês tentarem um pouco, tá bom? Então, eu vou passar o gabarito para vocês depois desses dois exercícios para vocês fazerem. Então, tem o primeiro e esse aqui é o segundo.